E o Brasil ganhou a sua primeira partida na Copa do Mundo de 2026. E é disso que a gente vai falar hoje. Mas antes disso, se tu não é inscrito no canal e quiser dar aquela forcinha, clica aqui em se inscrever e vem fazer parte do Clube do Alt. Agora vamos para cima. Primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo foi contra o Haiti nessa segunda rodada, já que na primeira rodada, pegando Marrocos, a gente tinha ficado apenas em um empate de 1-1. E a seleção precisava mostrar que ainda tem bola no pé e fazer um jogo no mínimo consistente. Claro, foi contra o Haiti, foi uma seleção até bem fraca, mas se for parar para pensar que foi 3-0, mas podia ter sido 5, foi um jogo bem bom para a nossa seleção. E na verdade eu vou citar aqui alguns pontos positivos e negativos desse jogo. Primeiro ponto positivo, na verdade, acho que o que a gente mais estava esperando era a entrada do Endrick no jogo. A seleção veio em uma formação diferente do primeiro jogo e sem o centroavante Igor Thiago. Fica para nós, a bolinha dele é bem duvidosa. E se o Carlo Ancelotti não colocasse o Endrick a jogar, a gente sabe que a coisa ia ficar feia. Tanto que teve uma hora no jogo em que o estádio inteiro estava pedindo e gritando o nome do Endrick. O Brasil talvez na estreia tenha sentido o peso, mas agora conseguiu ficar tranquilo, jogou muito bem. Claro, não podemos esquecer que é a seleção do Haiti. Nada contra o Haiti, até acredito, e esteja participando num nível até bom. Mas pra gente que quer mais coisa dessa Copa do Mundo, precisava ter um jogo consistente e mostrar que a gente ainda sabe jogar bola. Começando pelo gol, o Alisson na verdade não foi muito exigido no jogo, porque o Haiti veio com a proposta de sair em contra-ataques, mas que não aconteceu. Então o Alisson, não trabalhou tanto, mas quando foi solicitado ele estava ali para garantir as defesas. Na nossa parte defensiva, na verdade a gente não tem muito como dizer se foi muito bem ou não, pela qualidade ofensiva da seleção do Haiti e pelo que ela se propôs a vir fazer nesse jogo, que foi defender e sair em contra-ataque. Então na nossa parte defensiva, na verdade, não tem muito o que comentar. Mas queria fazer um adendo aos nossos dois laterais que subiam o tempo inteiro. E isso não foi uma coisa ruim, na verdade, eles subiam e conseguiam ter uma força ofensiva muito boa. Tanto que o Brasil chegava o tempo todo pela esquerda e pela direita, não só por um lado. E isso foi muito bom e muito bem trabalhado pelo treinador. Já no nosso meio do campo ali, Casemiro como sempre muito seguro. Bruno Guimarães fazendo ótimos lançamentos, não errando muita coisa. Um cara que nesse jogo não comprometeu e fez muito pelo time. Claro, não que tenha comprometido no outro, mas seguimos. O Paquetá, naquele meio do Brasil, ele foi o que mais jogou, teve participação direta em quase todos os gols da seleção e muitos passes certos ali, inversões, lançamentos, tudo que dava para acertar, ele acertou. Então, nesse jogo ele foi muito bem. Já pela parte esquerda do campo, Vinícius Júnior, na verdade, não tem muito o que a gente dizer. O cara participa de tudo, ele pega a bola para ele e resolve. Ele tem estrela e não adianta. Quando ele pega a bola, sai uma jogada sempre efetiva. Tá, sempre, em modo de dizer, mas normalmente dá certo. É um cara que não desiste, ele é muito rápido. E fora o gol ainda teve assistência do Vini Júnior. Lá na frente, Matheus Cunha mostrando cada vez mais que quer essa vaga de titular na seleção. Na verdade ainda não se sabe se ele joga mais de um meio avançado ou de um centroavante um pouco mais recuado, um falso 9. Mas o que sabe é que ele tá com muita gana, quer jogar o tempo todo, não larga o osso e tá sempre em cima do zagueiro. Tanto que foi ele a fazer 2 gols da seleção nessa noite de ontem. O primeiro gol foi meio estranho num lance com o zagueiro ali, até não sei se o zagueiro não foi o último a tocar pro gol, mas a FIFA deu o gol para ele, então ele marcou 2 gols nessa última noite de jogo. Agora na ponta direita temos o maior problema da nossa seleção. Rafinha saiu lesionado com algum desconforto. Bom, não é disso que eu vou falar, na verdade. O ponto negativo é o tão pouco que o Rafinha está jogando. Porque para um atleta do nível dele, jogador do Barcelona, ele devia estar fazendo muito mais coisas do que ele está apresentando. Tanto que no outro vídeo ainda comentei se não era uma boa começar hoje com o Luiz Henrique no lugar dele. Mas o Rafinha entrou como titular e já no primeiro tempo foi substituído pelo Ryan. Um garoto ainda que saiu do Brasil para jogar na Europa, no Bournemouth, e jogou muita bola. O guri sabe o que está fazendo, ele tem estrela, mas claro, a gente tem que dar tempo ao tempo também, deixar ele se adaptar ali. Porque ele ainda está começando agora na seleção brasileira. Pelo menos a principal. Acho que, na verdade, se colocasse o Luiz Henrique para começar, não seria ruim também. Eu achei que ele seria o bola da vez ali, a ter a chance no lugar do Rafinha. Mas o Ryan jogou muita bola e está de bom tamanho. E agora, por enquanto, momentaneamente, até acabar a segunda rodada, pelo menos o Brasil está na liderança do grupo C da Copa do Mundo. Mesmo com a vitória do Marrocos em cima da Escócia. Por 1-0, o Brasil fez os 3 e com o saldo de gols está na frente e dorme na primeira posição. E o Haiti, com 2 jogos e nenhuma vitória, já vai se despedindo da Copa do Mundo. Mas ainda tem a terceira rodada contra o Marrocos. Com chance de classificar? Na verdade, não. Mas a última chance deles mostrarem o seu valor na Copa do Mundo.
Então, em um todo, a seleção foi muito bem. Esperamos agora para ver na terceira rodada o que vai ser no jogo contra a Escócia. E agora me diz o que tu achou desse jogo. Esperava mais alguma coisa? Alguém que tu queria que tivesse jogado e não jogou? Tu acertou o teu resultado exato? Porque em outro vídeo, até para esse jogo do Brasil-Haiti, eu coloquei o meu resultado exato de 3-0 e foi o que aconteceu. Muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente e um abraço.